tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Aliança Católica. Eu já estou com óculos já desde o início, né? Para facilitar, porque a gente vai ter que ler muito hoje no vídeo. Eu me chamo Milton, sou professor de línguas e psicanalista, e esse canal tem o objetivo de estudar e defender a fé católica. O tema de hoje é a Bíblia Católica versus a tradução do Novo Mundo. Para quem não sabe, tradução do Novo Mundo é a tradução das Testemunhas de Jeová, né? E por que eu quis fazer um vídeo sobre isso? Porque a tradução deles da Bíblia é realmente muito diferente de qualquer tradução que você possa ter tido acesso, mesmo protestante. Então, como são muitas passagens de comparação uma com a outra, para não perder tempo abrindo a Bíblia, abrindo para lá, abrindo para cá, e isso vai fazer o vídeo ficar maior ainda, eu aí botei tudo no papel para ficar mais fácil. Então, eu vou fazer a leitura e fazer a comparação e o comentário. Gênesis 1, 2. Tradução da Bíblia Católica. A terra estava sem forma e vazia, as trevas cobriam o abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Pairava sobre as águas. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Veja a expressão Espírito de Deus. Em hebraico, Ruach Elohim. Elohim, Deus, nome genérico de Deus, porque Elohim poderia ser usado para outros deuses além do Deus verdadeiro. Então, nome genérico, Elohim, Elohim, e Ruach, Espírito. Ruach Elohim, Espírito de Deus, tradução católica. Agora veja como está na tradução TNM, tradução Novo Mundo das Testemunhas de Jeová. A terra era vazia e deserta, e havia escuridão sobre as águas profundas, e a força ativa de Deus, algumas traduções deles trazem força ativa de Deus, outras trazem força ativa de Jeová, movia-se sobre as águas. Veja, Ruach Elohim, Ruach em hebraico Espírito, Elohim, Deus. Como é que você pode traduzir a força ativa de Deus? Como está na Bíblia deles, a força ativa de Deus. Ruach é Espírito. Como é que ele botou a força ativa? Porque os testemunhos de Jeová não acreditam no Espírito Santo como pessoa real da Santíssima Trindade. Eles acreditam que o Espírito Santo é a força ativa de Jeová. Então eles, por conta própria, pegaram o vocábulo Ruach Elohim e traduziram como força ativa de Jeová. Você acha que isso é correto? Isso para mim não é honesto nem correto, né? O termo Espírito de Deus não pode ser traduzido como força ativa de Deus. Absurda essa tradução. Outro exemplo, Mateus 2:2. Bíblia Católica. Perguntaram eles: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Os reis magos perguntaram. Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. O foco agora é esse verbo adorar. Em grego, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, o verbo proskineo, quer dizer adorar. Tradução católica. Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Na tradução do Novo Mundo, Testemunho de Jeová. Onde está aquele que nasceu para ser rei dos judeus? Pois vimos a sua estrela quando estávamos no Oriente e viemos lhe prestar homenagem. Vimos a sua estrela no Oriente e viemos lhe prestar homenagem. Proskineo, verbo grego que significa adorar. Se você pegar a tradução do Novo Mundo Testemunho de Jeová, quando a palavra proskineo apareceu para o homem, exigindo adoração, traduziu como adorar. Quando o diabo pediu a Jesus que adorasse ele, na tentação do deserto, na tradução do Novo Mundo Testemunho de Jeová, foi usado o verbo proskineo, eles traduziram como adorar. Quando chegam os reis magos dizendo que querem adorar Jesus, eles traduzem adorar por prestar homenagem. Sabe por quê? Porque na doutrina do Testemunho de Jeová, eles não adoram a Jesus porque eles acham que Jesus é um Deus menor. Existe o Deus Todo-Poderoso, que é Jeová, e o Deus menor é Jesus. Então, ele não traduziu proskineo, verbo grego, adorar. Ele, por conta própria, colocou aqui prestar homenagem. Não existe nenhuma justificativa linguística, tá? Para ele, nem diacrônica nem sincrônica. Para ele explicar por que adorar foi traduzido como prestar homenagem. Proskineo, adorar. E eles traduzem o mesmo verbo em outras situações, inclusive quando o diabo pede adoração para Jesus adorá-lo, eles traduzem proskineo como adorar. Mas quando chega na hora dos reis magos que querem adorar Jesus como Deus, eles traduzem por
prestar homenagem. Não existe nenhuma explicação etimológica, né, da origem da palavra grega proskíneo, para você traduzir como prestar homenagem. Proskíneo, grego, adorar. A nossa tradução diz, viemos adorá-lo. A dele diz, viemos lhe prestar homenagem. Tem outra observação. A tradução deles, o português da tradução deles é bem canhestro também, viu? Tem expressões tipo parar e de pular. Isso numa versão bíblica, parar e de pular. Mas vamos adiante. Apocalipse 1:8. Eu sou o Alfa e o Ômega, né? Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que vem, o Todo-Poderoso. Na tradução do Testemunho de Jeová, eu sou o Alfa e o Ômega, diz Jeová Deus, aquele que é, que era, que vem, o Todo-Poderoso. Veja, tem muitas observações nessa passagem aqui. Eu estou correndo para o vídeo não ficar muito grande. Primeiro, no Novo Testamento, os escritores neotestamentários usaram a palavra Kyrios, que quer dizer, grega Kyrios, que quer dizer Senhor, e eles usavam Kyrios para se referir a Jesus, Kyrios para se referir a Deus Pai. Eles não faziam diferença. Isso é mais uma evidência da Santíssima Trindade. No próprio original grego, quando eles usaram Kyrios, tanto para Jesus como para o Pai, significava que tanto um para o outro, para eles era Deus também igual. O que foi que a palavra Jeová, ou Javé, ou Yavé, não aparece em nenhum, quando eu digo nenhum, é nenhum dos manuscritos do Novo Testamento gregos que existem no mundo. Não existe a palavra Jeová, Javé ou Yavé no Novo Testamento. Pesquise e você vai ver que o que eu estou falando é verdade. E a tradução dos Testemunhos de Jeová, por conta própria, essa tradução colocou 237 vezes a palavra Jeová no Novo Testamento e não está em nenhum manuscrito original. Isso é correto? Isso é honesto? Isso é verdade? É trabalhar com a verdade? Não. Não fizeram a tradução realmente verdadeira ao fazer coisas como isso aí. Colocar 237 vezes a palavra Jeová. Então, nesse texto aqui, a tradução deles tem assim: eu sou o Alfa e o Ômega, diz Jeová Deus, aquele que é, que era, que vem, o Todo-Poderoso. Veja, eles acham que Jeová é Todo-Poderoso, então eles colocaram Jeová aí, sem estar no original, apenas para dizer que o Todo-Poderoso é Jeová. Mas se você pegar a tradução católica, que também a tradução protestante é igual, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. Quem é o Senhor Deus aqui? É Jesus. Porque ele diz aquele que é, que era e que vem. Quem vai retornar na segunda vinda é Jeová ou Jesus? É Jesus. Essa passagem está chamando Jesus de o Todo-Poderoso, o Alfa e o Ômega, e no final diz que ele é o Todo-Poderoso. Como as testemunhas de Jeová não acreditam que Jesus é o Todo-Poderoso, porque eles acreditam que o Todo-Poderoso é Jeová e Jesus é um Deus poderoso, um Deus menor, então eles tiveram que fabricar esse nome Jeová nessa passagem aqui, para poder violar o original, que tem Kyrios, Senhor, e colocar Jeová por conta própria, para não deixar claro que Jesus é Deus Todo-Poderoso também, igual ao Pai. Marcos 15, 21. Passava por ali um certo homem de Cirene, chamado Simão, que vinha do campo, pai de Alexandre e de Rufo, e obrigaram-lhe que ele levasse a cruz. Aqui eu quero focar na palavra cruz. No grego original do Novo Testamento, stauro. Stauro, traduzido na nossa versão latina e portuguesa como cruz. Na versão das Testemunhas de Jeová. Também um homem passava por ali, vindo do campo, certo Simão de Cirene, pai de Alexandre de Rufo. Eles o obrigaram a prestar serviço carregando a estaca. Veja, onde tem stauro, que nós traduzimos como cruz, eles traduziram como estaca. De onde vem essa maluquice? Primeiro, a palavra stauro significa estaca, significa empalar, significa estrangular e significa enforcar. Ou seja, pela semântica da palavra grega stauro, eu tenho 4 traduções. Se eu fosse seguir somente o significado da palavra, eu poderia criar 4 Bíblias diferentes com 4 heresias. Que o Simão carregou a estaca com Jesus, que o Simão
carregou o enforcamento, carregou o estrangulamento, carregou a empalação, porque as 4 traduções fazem parte do significado da palavra estauro grega. Aí você vai dizer, sim, Milton, e por que tem cruz? Porque a palavra cruz é uma palavra latina e não existe no vocábulo grego. Então o autor do Novo Testamento colocou a palavra mais próxima do que era cruz. Então ele colocou estauro, que pode ser madeiro ou estaca. Mas se você estudar toda a história do Império Romano, você vai ver que nunca houve condenação à morte por estaca. As condenações à morte eram por cruz. Havia a cruz comissa, a cruz em missa, chamada cruz de Santo André. A cruz de Santo André é aquela em X. A cruz comissa em missa, uma tem a madeira vai até aqui em cima, que foi onde colocou a placa, que foi onde Jesus morreu, e a outra vai até aqui, como se fosse um T, que não tem a parte de cima, só vai até aqui. Comissa em missa e a de Santo André em forma de X. Essas eram as formas de crucificação do Império Romano. Então o autor do Novo Testamento, Marcos aqui, ele coloca a palavra estauro, mas não porque foi uma estaca que ele foi crucificado, e sim porque a palavra mais próxima, madeiro, estauro, é a mais próxima de cruz. Essa é a verdade. E eles, apenas porque o significado da palavra é estaca, ele apenas pelo significado ele coloca ali como se aquilo fosse uma verdade. E isso é mais uma das mentiras nas traduções. João 1. Bíblia Católica, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Theos em logos, no grego original. O Verbo era Deus. Theos em logos. Na tradução Testemunho de Jeová, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. Um Deus, pasme, com Deus, com D minúsculo. Isso é uma coisa terrível. Eles pegam essa passagem, ela é um esclarecimento de São João que começa o Evangelho já apontando para a divindade de Cristo. E eles simplesmente pegaram a passagem, e onde tem Theos em logos, o verbo era Deus, com D maiúsculo, eles traduziram como a palavra era um Deus. Porque para a Testemunho de Jeová, Deus é o Todo-Poderoso, é Jeová, e Jesus é um Deus. Então, na verdade, eles são politeístas, né? Acreditam num Deus maior, um Deus menor. Nós somos cristãos, católicos, acreditamos na verdade da revelação que a igreja nos traz sobre Cristo e também através da Sagrada Escritura. São João está dizendo aqui, o verbo era Deus, Theos em logos, e que eles traduziram como a palavra era um Deus com D minúsculo. Mais um absurdo na tradução deles. Lucas 1, 28 e 29, a tradução nossa diz assim, católica. Entrando o anjo, disse-lhe, Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Veja, na tradução Testemunho de Jeová, Lucas 1, 28 e 29, entrando onde ela estava, o anjo lhe disse, olá, altamente favorecida, Jeová está com você. Aqui 2 coisas grotescas. Primeiro, usar a palavra Jeová, que no Novo Testamento, em nenhum dos manuscritos, existe a palavra Jeová, e eles acrescentaram no Novo Testamento a palavra Jeová 237 vezes. E outra coisa é você traduzir o grego keharitomene, que quer dizer aquela que sempre esteve plena das graças, ou cheia de graça, por altamente favorecida. Outro erro gravíssimo também de tradução aqui, que muda, todos esses erros que eu estou citando, não é para criticar a Testemunho de Jeová, a tradução, é para mostrar como isso deturpa o entendimento das Sagradas Escrituras. Colossenses 1, 15, 16 e 17 diz assim, ele é a imagem, sobre Jesus, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as criaturas visíveis e invisíveis, tronos, dominações, principados, potestades, todas as coisas foram criadas por ele, e ele existe antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem dele, subsistem nele. Agora a tradução do Testemunho de Jeová. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, por meio dele foram criadas, atenção agora, todas as outras coisas, nos céus e na terra, as coisas visíveis, as coisas invisíveis, quer sejam tronos, quer domínios, governos, quer autoridades. De novo, todas as outras coisas
foram criados por meio dele e para ele. Também ele já existia antes de todas as outras coisas, e por meio de todas as outras coisas vieram a existir. E por meio dele todas as outras coisas vieram a existir. Aqui o que, é que eu tenho a comentar? Se você pegar a tradução do Novo da Bíblia, eu tenho a Bíblia deles, mas está muito velha, a capa está solta e tal, então eu prefiro nem trazer. Mas se você conseguir uma tradução do Testemunho de Jeová, você vai ver que o que eu estou falando é verdade. Aqui a nossa tradução diz assim, que Jesus criou todas as coisas, porque ele é criador igual a Deus Pai. Então, ele criou todas as coisas, todas. Na tradução deles está entre colchetes a palavra as outras. Sabe por que está em colchete? Porque eles estão admitindo, naquela escrita ali, que outras não está no texto original. Eles querem dizer o seguinte: Deus é o Pai, é o criador das coisas, e Jesus está abaixo dele, é o criador das outras coisas. Só que outras, não, o texto não diz isso. O texto diz que Jesus criou todas as coisas, como está na tradução católica. Mas eles, para poder diminuir o status de Jesus, de Deus criador, para um Deus que criou depois outras coisas, ele coloca a palavra outras entre colchetes na tradução em português para mostrar que aquilo ali foi acrescentado. Né? Então, eles acrescentaram uma palavra que não existe no texto original, para diminuir o status de Jesus de criador com o Pai e com o Espírito Santo para um segundo criador de um segundo nível de criação, abaixo do primeiro. Então, gente, eu fiz tudo para o vídeo não ficar comprido, mas corri o máximo que eu pude. Né? Mas, assim, o objetivo desse vídeo não foi criticar as Testemunhas de Jeová, mas apenas mostrar como a tradução deles é equivocada, errada e imprópria para o estudo das Sagradas Escrituras. Tá? A tradução dos protestantes você encontra uma ou outra coisa assim, mas de modo geral é uma tradução boa. Né? Estou falando do Novo Testamento. O Antigo é incompleto, o Novo, tirando uma ou outra coisa, é uma tradução boa. Mas a tradução do Testemunho de Jeová realmente não serve para o estudo das Sagradas Escrituras. Tá? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês curtam, compartilhem e se inscrevam no canal e também comentem, para ajudar a engajar o canal e levar essa mensagem para mais pessoas. Nós estivemos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Santa Virgem Maria, rogai por nós. Sagrado Coração de Jesus, nós temos confiança em vós. Amém.